Nesta quarta-feira, o mundo acordou surpreso com a notícia de que o republicano Donald Trump foi eleito como presidente dos Estados Unidos, mesmo com todas as pesquisas apontando o contrário. Quais são os impactos desse resultado para o mundo e principalmente para a nossa região amazônica? Quem vai responder essas e outras perguntas é o cientista político e presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB Amazonas, Elcio Ribeiro. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite. Obrigado, boa noite a todos que nos assistem. A gente vai começar explicando por que os distritos onde tradicionalmente eles eram democratas optaram por eleger pela primeira vez um candidato republicano. A que se deu exatamente essa mudança, professor? Veja bem, não só esses distritos, mas a maioria dos condados dos Estados Unidos acabaram votando nos republicanos. É interessante que o telespectador entenda que a eleição estadunidense ela é indireta. Então você vota em delegados e esses delegados representam posteriormente na escolha do presidente. Esses distritos, eles nas últimas eleições eles votaram no Obama, mas é bom que nós possamos nos lembrar que antes foi eleito um republicano, o George W. Bush também. Então há uma fluidez. Às vezes eles votam republicano, às vezes votam democratas. Se nós formos fazer uma análise bem minuciosa, da Segunda Guerra para cá, a maioria dos presidentes dos Estados Unidos foram republicanos e não democratas. O que todo mundo quer saber, o Brasil vai ser afetado com essa eleição? Eu costumo dizer o seguinte, os Estados Unidos, eles representam talvez uma das democracias mais consolidadas no mundo. Então, ainda que tenha ocorrido queda na Bolsa, uma expectativa de que a Hillary seria a vencedora, iria estreitar os acordos multilaterais que existiam, eu tenho certeza que o fato do Trump assumir a partir de 20 de janeiro não vai dar uma guinada oposta ao caminho que o Obama estava tomando. O centralismo do presidencialismo americano é mais frágil do que o nosso. Então, ele vai estar amarrado lá com o Congresso, com a Câmara e com o Senado dos Estados Unidos. Eu acredito que os acordos com o Brasil vão continuar. O Brasil representa um eixo interessante para acordos comerciais e talvez eu visualizo até uma possibilidade, como o próprio Trump prometeu, de enfraquecer o NAFTA, que é a área de livre comércio entre Canadá e México. Talvez até o México se vire mais para a América Latina e faça parcerias com o Brasil que antes não faria. Então, eu acredito que esse medo inicial do Trump, que vai deportar todo mundo, há um discurso e há uma praxis, né? A prática, acho que não vai ser aquela radical que ele pregou durante a campanha, não. E é sobre esse radicalismo agora que a gente vai falar. A gente falou há pouco sobre o Congresso. A maior parte desse Congresso é republicano, ou seja, está do lado supostamente de Trump. Isso significa que ele vai ter uma facilidade para colocar em prática ou para viabilizar todas as propostas que ele fez, inclusive bem polêmicas. A gente falou aí sobre a questão de exportação, importação, comércio. Tudo isso vai interferir. De que forma exatamente? Veja bem, os políticos, o Trump ele não é um político tradicional. Lembrando aos telespectadores que ele já esteve no Partido Democrata, já voltou para o Partido Republicano, saiu do Republicano, foi para o Partido Reformador, voltou para o Republicano. Então, ele não é o mais fiel dos democratas. E é evidente que ele vai estar, de certa forma, amarrado pelo Congresso, pelo Senado dos Estados Unidos. Ele não vai fazer o que quiser. A democracia estadunidense, ela ainda que o presidencialismo seja extremamente centralizador, ela minimiza esse centralismo. Então, ele não será um déspota totalitário, não. Isso aí não tem a menor dúvida. Em relação a deportar, existem hoje em dia cerca de 11 milhões de pessoas nos Estados Unidos ilegais. Eu topo uma aposta, vamos ver se daqui a um ano 1 milhão foi deportado. Isso é inviável economicamente. Eu acredito sim que ele vai
intensificar uma campanha para regularizar boa parte dessas pessoas e até para justificar o que ele falou na campanha, ele deve deportar aí uma meia dúzia de pessoas que estão ilegais lá. Isso é possível. Agora, 11 milhões... Em lugar nenhum do mundo se deportam 11 milhões de pessoas. Não tem, é até um baque na própria economia você deportar uma quantidade de pessoas como essa. Inclusive a gente viu a diferença, porque Barack Obama e Hillary Clinton defendiam essa reforma nesse sistema de imigração, inclusive dando passaporte para essas pessoas ilegais ficarem no país. E ele trouxe aí à tona. Uma das propostas é deportar 11 milhões de pessoas. Sim, eu acredito até para que ele não fuja muito do que prometeu, mas o telespectador deve observar que o discurso de hoje, o Trump eleito, já modificou o discurso do Trump da campanha. E é simples, nós temos que entender que ele não era um político, nunca foi um político tradicional, é um empresário. Ele concorreu com as raposas velhas da política dos Estados Unidos. Ele tinha que fazer algo para se sobressair. Então ele jogou propostas assim, às vezes meio escandalosas, né, de não permitir que árabes entrem nos Estados Unidos, que vai romper todos os acordos que não privilegiam os Estados Unidos. Hoje, o discurso de Trump vencedor já foi um discurso mais ameno, mais conciliador, e eu não tenho a menor dúvida que a partir de 20 de janeiro, quando ele assume de fato a presidência, a prática vai girar em torno desse comportamento também. Para o nosso telespectador entender exatamente, no início de sua campanha, Trump defendia o livre comércio e não era a favor de medidas que ajudassem empresas americanas a competir com as estrangeiras. Próximo do dia da votação, o candidato inverteu essa lógica ao propor renegociar os acordos comerciais firmados pelos Estados Unidos para preservar empregos no país. O que vai acontecer exatamente? Trazendo para a nossa região, a Zona Franca de Manaus pode sofrer com... a gente viu aí que ele pretende manter os americanos no mercado, pretende privilegiar o povo dele. E as outras pessoas? E a América Latina, exatamente? É simples. Ele hoje comentou que qualquer Estado, qualquer nação, palavras dele, qualquer nação que queira manter relações com os Estados Unidos serão bem-vindas, desde que atendam determinados critérios. O que eu vejo é que o Trump vai privilegiar, agora a gente tem que aguardar também, nós temos que ser um pouco precavidos para anotar o secretariado, quais serão os secretários dele que passam pelo crivo do Congresso americano, diferente do Brasil, o presidente nomeia livremente o seu ministério. E aí o que vai ocorrer? Ele vai privilegiar menos as organizações internacionais. Eu acho que, por exemplo, a OMC, que é dirigida hoje por um brasileiro, ele vai virar um pouco as costas. Ele já falou que está se lixando para a ONU, ele já falou que a OTAN, a segurança na Europa é problema dos europeus, não dos estadunidenses. Eu acredito que o Trump vai privilegiar menos as integrações, como o NAFTA, por exemplo, o National Acordo de Livre Comércio da América do Norte, e vai tentar privilegiar ações tete a tete, ele e um determinado Estado. Então, se houver no nosso polo industrial proposta para tratar direto, eu acho que ele vai tratar direto e não trataria com o Mercosul, por exemplo. Ele vai privilegiar o tratamento, os acordos diretos com determinados países e não com blocos. A gente falou da ONU, então vamos trazer para o meio ambiente agora. Ele falou, inclusive, a respeito de alguns pactos. Por exemplo, no do Acordo de Paris. Ele pode quebrar esse pacto de mudanças climáticas? Teoricamente poderia. Eu custa crer que o Congresso dos Estados Unidos, que apoiou o pacto firmado em Paris recentemente, queira voltar atrás nesse aspecto. Agora, o Acordo de Paris sobre o clima, ele prevê a redução de emissões de carbono, né, no mundo inteiro. Eu acho que os Estados Unidos vão sempre caminhar nesse sentido, desde que não prejudique a indústria nacional. Então, talvez vão ocorrer repactuações para adequar o pensamento dele a pactos anteriores. Muito obrigada, então, pela sua presença mais uma vez, esclarecendo pontos importantes.
Os brasileiros estão um pouco aflitos, então o momento agora é de esperar e aguardar o que vai acontecer. Com certeza, eu acho que quem quer ir para os Estados Unidos passear vai ser sempre bem-vindo. Eles querem que as pessoas vão lá e gastem dinheiro. Isso aí é tranquilo. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado a vocês, tudo de bom. Boa noite. E assim a gente encerra o Jornal da Amazônia. Vale lembrar que você pode rever essas e outras notícias no boraver.com.br. E não se esqueça de acessar o portal amazônia.com para se manter bem informado. Boa noite, a gente se encontra amanhã no Amazônia News, primeira edição. Até lá, tchau!